Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Amém? Vocês vão entender. Vocês vão entender aqui. Vem cá, pastor. Ele falou, pastor, posso pegar o shofar para tocar? Isso daqui é o shofar. O shofar, ele é um instrumento bíblico que o povo usava no momento de adoração, no momento de guerra também. Ele simboliza, era como se o povo estivesse se alinhando à presença de Deus, chamando a presença de Deus no lugar. Então, às vezes você ouviu isso daqui e falou, quem está tocando esse berrante? Né? Não é berrante, é shofar, é diferente. E é feito com chifre de carneiro. Né? É o mesmo que Samuel usou para ungir Davi. Isso. Quando se ungia um rei, o profeta ungia o rei, né? Ele derramava o óleo da unção e era através também do shofar. Tem os shofares maiores e o menor. Ele falou, pastor, posso pegar para tocar? Eu falei, vai lá na minha sala, pode pegar. Mas por que o pastor Eliseu está aqui? Irmãos, muito simples. Quem está nos cafés de pastores conosco já conhece o pastor Eliseu, sua família. Ele é um homem de Deus, é um amigo nosso, de longa data, do pastor Josué também. Foi em abril? Foi dia 4 de março. Dia 4 de março, ele simplesmente, eu vou resumir aqui, ele perdeu os movimentos, daqui para baixo, todos os movimentos. Ele perdeu, ele simplesmente encostou na parede, né? E perdeu os movimentos. E aí então eu fui no hospital, eu vi ele, nós fizemos visitas, né? Depois os pastores aqui estiveram intercedendo por eles, a equipe de intercessão. E pela misericórdia de Deus e graça de Deus, pelos médicos ele ainda estaria na cadeira de roda, né? Mas olha como ele está bem, está firme e forte, amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele? Glória a Deus! O que aconteceu com ele é uma síndrome chamada Guillain-Barré. A pessoa perde todos os movimentos, né? E eu fui no hospital, irmãos, eu só vi ele se mexendo daqui para cima. Imagina, né? Você passando por isso. E aí, por que ele está aqui? Nós, como pastores, no grupo lá desses cafés da manhã, nós nos juntamos e demos uma oferta para ele. Por quê? Porque ele é taxista. E ele não está ainda aprovado, por conta das medicações que ele toma, a voltar a trabalhar com táxi. Então, ele não está, ele pode dirigir, mas tudo limitado. Ele não pode, por enquanto, trabalhar, né, pastor, com isso. E ele está vendendo alfajores aqui. Ok? Quem gosta de chocolate, alfajor... Eu gosto, quem gosta? Levanta a mão aí. E se você não gosta, compra para quem gosta. Tá arrumado. Irmãos, esse alfajor é diferente. É diferente, tem menos açúcar, né, também. Tem uns temperos. O biscoito é caseiro, não é nada comprado fora. É diferente, eu comi, não é enjoativo, é uma delícia. Pastor, a partir de hoje, vocês vão começar a ver esses alfajores aqui na igreja. E nós vamos, toda vez que você comprar, não é para a igreja, é para abençoar a vida do pastor Eliseu. Hoje ele trouxe 70 alfajores, R$10. Nós vamos comprar e vamos zerar esse estoque. Vocês estão comigo ou não estão comigo? Não estão comigo. Nós vamos comprar e zerar esse estoque, amém? Vocês estão entendendo que é para uma obra maior, não é para a igreja, é para ele, para abençoar ele. E hoje, no final do dia, eu vou passar os R$700 para eles. Vocês estão entendendo? Então nós vamos abençoar eles ou não vamos abençoar? Vamos abençoar, amém? Mas eu quero orar agradecendo a Deus pela vida dele. Pastor, deixa eu entregar aqui para o Rony, depois coloca lá. Então vai estar vendendo lá na cantina, tá bom? Tá. Amém? Vamos estender as mãos e abençoar a vida dele? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida do pastor Eliseu, da sua esposa, da sua filha, Senhor, essas mulheres têm lutado com ele, a irmã Fátima, Senhor, nós abençoamos, Senhor, e te agradecemos porque o Senhor vai guardá-los, cuidá-los em todos esses tempos, ó Pai, e te louvamos porque eu estou abraçando um homem que não estava andando, um homem que não estava se movendo, e o Senhor fez poderosamente na vida dele, no nome de Jesus, amém
e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Obrigado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, só mais uma coisa. Vocês viram o carro de polícia aí, né? Não vieram pegar o pastor. Não estou fazendo nada errado. Porque vamos pensar assim, olha lá, a pastora Flávia está lá na Bahia, ministrando lá no congresso de intercessão, e o pastor já fez alguma besteira, a polícia está aqui na porta, né? Irmãos, eu estou triste, né, que ela está longe, mas não fiz nada de errado, não. Mas, irmãos, é que tinha um carro aqui que foi roubado, né? Então acharam aqui. Tem carro que tira e tem carro que coloca, né, Jorge? Cadê o Jorge? Tem carro que tira e tem carro que coloca. Agora colocaram um carro aí. Então por isso que está aí a polícia, tá bom, gente? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus, amém? Nós vamos trazer as nossas ofertas com alegria. E as crianças de 3 a 10 anos podem vir aqui à frente, amém? Glória a Deus, vamos trazer com alegria nossas ofertas? Com palmas. Aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e glorificar o seu nome. Levante suas mãos. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus. E tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Diga assim, ó. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Yo, 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 yo. Com palmas. Yo, 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 yo. Glória a Deus. Yo, 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 yo. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Levante suas mãos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por cada um que ofertou, que dizimou nesta casa. Abençoamos teus filhos, abençoamos teus servos, abençoamos, ó Pai, a Israel, como a tua palavra diz. Declaramos a bênção sobre a nossa nação. Senhor, está agora havendo um período de eleições. Deus, guarda o futuro da nossa nação, guarda, Senhor, embora estamos envolvidos nisso tudo, sabemos que se o Senhor não guardar, de nada adianta. Senhor, visita a nossa classe política, jurídica. Senhor, visita, Senhor, os servos do Senhor e aqueles também que não te servem, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre a nossa nação e sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Crianças, vão na bênção no nome de Jesus e você pode se assentar por gentileza, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, que bom estar aqui com vocês. Vamos tomando os nossos assentos, amém? Glória a Deus, obrigado. Aleluia. Eu preciso do meu computador, do meu que não é o meu, né? Do computador, por favor. Amém. Senão eu não prego. Amém. Irmãos, que bom estarmos juntos aqui. Nós já estamos no meio do mês de agosto. Estou muito grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E o que mais me alegra é nós vermos Deus, Ele nos fazendo, né? Ele fazendo nos mover exatamente dentro daquilo que Ele tem colocado como tema, né, da igreja. Eu vejo aqui, nós estamos no ano de posicionamento, onde nós veremos obras maiores. Irmãos, toda a pregação minha vai ser voltada para isso, porque por mais que eu tente começar de uma forma e terminar de outra forma, eu preciso dizer para você que Deus, Ele sempre leva num ponto onde Ele está sempre falando assim, olha,
Estou falando para você, é isso que eu quero. Oi? Não, meu Deus do céu, deixa aqui comigo. Ah, então tá bom. O diabo vai se levantar ali na tela do computador, está amarrado. Não é que as minhas coisas estão com a pastora, eu estou sem meu tablet, então foi tudo com ela, então aí a gente está sofrendo, né? Mas tá bom. Então, irmãos, eu vejo Deus, Ele agindo conforme Ele tem falado, conforme Ele tem colocado um tema nas nossas mãos, e Ele fala assim, a partir de 1º de janeiro vocês vão continuar, vocês vão começar melhor, vivendo isso. E eu tenho conversado com os irmãos e toda hora eu falo, olha, está vendo, é ano de obras maiores, é ano de vermos obras maiores, é ano de que o nosso posicionamento, você está vendo quando você se posiciona, você consegue viver obras maiores, obras que você pensava em nem viver esse ano, coisas que estavam muitas vezes dadas como um nó na nossa vida, nós vemos Deus destravando, desamarrando de uma forma rápida, de uma forma assim que você fala, meu Deus, eu esperei anos para que acontecesse, mas também, queridos, há lutas que a gente passa. Quando a gente fala de obras maiores, não quer dizer que é sinônimo de lutas, é sinônimo de trabalho, porque obra dá trabalho. Inclusive, eu esqueci de falar, e é bom lembrar, né? Semana que vem, os homens aqui dessa igreja, a gente vai trabalhar nesse terreno aqui do lado. 8 da manhã, espero com vocês, com um cafezinho e um pão com manteiga. E depois a gente come uma carninha. Mas só se todo mundo trabalhar direitinho, senão não vai ganhar. Mas, irmãos, o que acontece é que nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos. Se eu quero viver obras maiores, se eu sei que muitas coisas vão dar até trabalho, vai ser fácil de conquistar, mas vão ter outras coisas, você vai falar, meu Deus, por que está acontecendo isso? Eu estava falando hoje com a Márcia do pastor Rubens, ela estava contando uma situação de uma luta, só que nós na hora falamos assim, opa, mas essa luta está mostrando a resposta de outra coisa que ele está pedindo. E Deus vai agir, nós vamos ver o milagre por completo, não é verdade? Ou seja, tem luta que às vezes você está mirando num negócio, mas Deus está mostrando outro que vai resolver uma série de situações. E isso nós chamamos de obras maiores. Obras maiores, muitas vezes a gente pede tanto para Deus, mas quando Deus quer mostrar, a gente fica com medo. Será que eu vou fazer? Será que isso que veio na minha mão? Será que é para mim mesmo? E nós acabamos ficando com uma visão deturpada. O que é isso? Porque nós temos medo das obras maiores. E aí você acaba não se posicionando, porque você está com uma visão deturpada das coisas. E hoje eu vou pregar para vocês falando sobre posicionarmos a visão, sobre a importância de nós posicionarmos a visão em Deus. E eu queria que você, por favor, abrisse em Marcos capítulo 8, versículo 26. Por favor. Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26. Oito, 22. Agora sim. Diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se havia alguma coisa. E levantando ele os olhos, e disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Ok? Queridos, esse milagre é um dos milhares de milagres que Jesus ele fez. E esse milagre em específico
muitos entendem que é o único milagre gradual que tem na Bíblia. Quantos aqui estão esperando uma resposta de Deus em alguma área da sua vida? Levanta a mão assim. Vocês creem que do dia para a noite isso pode ser resolvido? Vocês creem? Eu creio nisso. Do dia para a noite, isso pode ser resolvido. E Deus, Ele é especialista em milagres, Ele é especialista em curas. É maravilhoso a gente ver, por exemplo, curas e milagres instantâneos. Se você pegar, por exemplo, em João capítulo 2, você vai ver Jesus transformando instantaneamente água em vinho lá na bodas de Caná. Se você também pegar em Marcos 10, 46, você vai ver a cura do cego Bartimeu. Também é um cego que foi curado ali instantaneamente e passou a enxergar. Se você também ver em Marcos 5, 25, você vai ver a mulher do fluxo de sangue, que apenas tocou na veste de Jesus e ela foi curada instantaneamente. Irmãos, quantos gostam de milagres instantâneos? Eu amo essas coisas, eu gosto, eu quero. Levanta a mão. Vamos dizer assim: Senhor, em nome de Jesus, declaro milagres instantâneos sobre as nossas vidas, Senhor. Venha curas instantâneas. Eu sei que tem gente no hospital nos assistindo. Senhor, pedimos por isso neste momento, em nome de Jesus. Mas tem milagres que são graduais. E bem na vez do cego de Betsaida, eu acredito que ele falou: é a minha vez agora. Jesus só vai pôr a mão e eu vou ser curado na hora. Que alegria! Aí vem Jesus. A Bíblia fala que Jesus vai. Vamos voltar ali. Põe de novo o primeiro versículo, por favor. Fala assim, que ele, no 23, ele pega o cego pela mão, leva para fora da aldeia. Aí, talvez o cego queria assim: bom, eu já não enxergo, me cura aqui mesmo. Tá bom, já estou resolvido. Não, Jesus pega ele pela mão, leva para fora da aldeia. E aí ele pega, quando ele fala: tá bom, vou esperar aqui. Aí Jesus vai e cospe nos olhos do cego. E aí depois ainda Jesus impõe as mãos, e quando o cego fala: agora eu estou curado, ele abre o olho e ele vê, ao invés de ver homens, ele vê árvores andando, é como se fossem árvores, né? Ele sabia que eram homens, mas ele fala: vejo homens como se fossem árvores andando. E aí então, eu não sei o que passou na cabeça dele. Imagina que não deve ter passado na cabeça desse cego: meu Deus, eu vou ser o primeiro da história a Jesus falar: você não tem fé, você não entregou seu dízimo, você não entregou sua oferta. Jesus falou isso? Não. O que ele falou? Você está enxergando? Ainda não. Ele foi sincero com Jesus. Aí Jesus vai e impõe as mãos sobre ele de novo, ora por ele, e aí sim ele fica curado. Meu Deus, que dor de parto. Logo na minha vez vai demorar. Logo na minha vez Jesus vai cuspir e vai passar aquela mão lá na minha cara. Hoje todo mundo conhece Jesus. Hoje todo mundo conhece a obra de Jesus, a glória de Jesus, a graça de Jesus. Mas naquele tempo a Bíblia fala que Jesus era um homem. A Bíblia fala que Jesus era um homem feio. Jesus não era bonito. A glória dele hoje, né? Mas ali como homem, a Bíblia fala que ele não tinha formosura nenhuma. E aí o que acontece? Ele até aquele momento, para muitos, era só mais um homem. E um homem maluco. Já pensou? Chega a sua vez de receber o seu milagre. Aí você fala: Jesus, só fala uma palavra, porque tem gente que toca na sua veste, é curada. Aí Jesus fala: não, primeiro eu preciso pegar na sua mão, primeiro eu preciso tirar você do lugar onde você está, depois eu preciso cuspir no seu olho. Já pensou? Eu ia falar assim para os pastores: faça uma fila aqui, quem quer milagre, vão cuspir em vocês. Passa um lencinho umedecido depois. É ou não é? As crianças estão animadas lá.
Tá fechado? Ah, obrigado, você foi fechar. Eu vi, estava alto esse som aí. Então, queridos, houve um milagre instantâneo. E por que a gente gosta de milagre instantâneo? Porque a gente gosta que tira o peso das costas de uma vez. A gente sente alívio no milagre instantâneo. Mas tem milagres, queridos, que são graduais. Tem coisas que... Gente, não é gostoso Deus mudar a sua sorte assim do dia para a noite? Eu me lembro que uma vez, é um testemunho, eu contei poucas vezes, mas já falei aqui na igreja. Teve uma vez que a minha filha, quando ela era pequena, ela falava assim, eu quero ir para um hotel fazenda. Eu falei, ora aí. Porque eu lembro, foi bem na época que a gente estava mudando de prédio da igreja, estava numa situação financeira bem complicada. E aí a Flávia, naquele dia, eu lembro, era uma segunda-feira, a Flávia falou assim, ora aí, você quer ir para um hotel fazenda, hora. E eu estava trabalhando no prédio, a gente estava lá com os homens lá, aquela fase, acho que o Gilson vai lembrar, alguns irmãos, a gente estava arrancando o gesso do teto. Lembra, Gilson? Sofremos, né? E aí, queridos, eu lembro que a Flávia tinha comentado isso na segunda, quando foi na terça-feira de manhã, um casal liga para a gente e fala assim, pastores, olha, nós estamos indo para um hotel fazenda e nós queremos dar 2 diárias para vocês ir para o hotel fazenda. Aí, aquilo lá, a gente chamou a Catarina e falou, olha a sua fé e tal, olha que bênção. Então, aí eu chamei para os irmãos e falei, vamos ficar 2 dias sem trabalhar aqui, que eu preciso ir para esse hotel fazenda aí. Gente, a gente foi uma bênção, foi tremendo, foi maravilhoso. E, assim, esse casal nos abençoou demais, um casal muito amado. E quando a gente estava saindo do hotel fazenda, não tinha pedido nada, ganhei uma viagem de graça. Glória a Deus. Mas eu estava no carro e eu lembro perfeitamente, estava ali na Ayrton Senna, e eu lembrando, puxa, eu preciso pagar isso, preciso pagar aquilo, poxa, Deus, obrigado, né? A gente não estava bem apertada a situação, e a gente do nada veio passear 2 dias, que bênção, tal, glória a Deus. Eu lembro que quando eu entrei no carro e estava na estrada, o meu celular estava com GPS, e começou a fazer barulho de entrar um monte de mensagem. E aí eu falei, meu Deus, eu já estava ficando com raiva, né, do que era. E aí, mesmo dirigindo, eu falei para ela, falava assim, pega aí o celular, tira daí e vamos ver o que é essa mensagem. Aí, um outro casal, uma outra pessoa falou assim, pastor, eu voltando desse lugar, pastor, e preocupado, né, com as contas lá para pagar, pastor, olha, eu fiz um voto com Deus, Deus me abençoou, Deus me prosperou, e eu quero, nesses próximos 4 meses, pagar um valor X na sua conta até o final do ano. Eu falei, meu Deus. E era um valor alto. Eu falei, olha como... eu estava na estrada, saiu aquele peso das minhas costas. Totalmente. Por quê? Porque o milagre instantâneo, ele traz alívio. Você faz assim, ó. Ufa, que bom, deu certo. Mas, aquele milagre que é gradual, ele testa a gente. Ele faz com que a nossa visão das coisas precisa ser posicionada corretamente. Porque na primeira oração, o homem estava enxergando árvore. E ele poderia fazer uma média com Jesus, e para ninguém achar que ele estava com falta de fé, falar assim, não, eu estou vendo, glória a Deus. Ele ia ficar vendo árvore para o resto da vida dele. Mas ele tinha uma sede que a visão dele fosse posicionada. Ele precisava crer que Jesus estava fazendo algum mistério ali, para que houvesse um testemunho de um milagre mais demorado, mas que aconteceu. Então, eu imagino assim, o homem pensando, poxa, como assim, Jesus cuspindo em mim? Agora Jesus está me levando para fora da aldeia? Será que eu vou ficar enxergando essas árvores mesmo? Logo comigo, Jesus, peguei a minha senha, logo na minha vez, o financiamento da casa ficou mais caro.
Pô, Jesus, logo na minha vez de comprar o carro ficou mais caro. Pô, logo na minha vez, Jesus, na hora de conseguir um emprego, a porta fechou. E Jesus está falando, não, eu vou pegar na sua mão, vem para fora da aldeia que eu ainda vou cuspir no seu olho. Calma aí. E aí a gente muitas vezes fica assim, pô, Jesus, logo na minha vez, meu irmão, deixa Deus fazer um milagre gradual na sua vida, porque vai trazer também alívio para você. Ah, mas pastor, por que está sendo gradual, não está sendo igual do outro irmão? Não sei. Tem resposta que a gente não sabe, a gente não tem resposta de tudo, mas uma coisa eu sei, Deus está cuidando. Deus está cuidando. E eu queria ver com vocês aqui alguns passos dessa cura poderosa, porque no começo dessa história falam que levaram, põe lá no versículo 22, por favor. Olha só que interessante. Ele chegou, quem chegou em Betsaida? Jesus, e alguém levou o cego para Jesus. Como que será que foi a forma de convencimento com esse cego? Como que eles falaram assim, olha, vai ter um cara lá passando em Betsaida, eu ouvi dizer que ele cura, ou talvez uma pessoa mesmo falou, olha, ele me curou, eu creio que ele vai curar você também, ele tirou alguma dorminha, olha, eu sei que quando ele está lá, ele faz sempre algo poderoso. Então, levaram aquele cego, ele embora não enxergasse, ele pôde ouvir uma novidade de alguém, um testemunho de alguém. Meu irmão, valorize o seu testemunho, conta a sua novidade para alguém. Você precisa valorizar a sua história. Você acha que eu que tenho que valorizar a sua história? Ah não, o pastor não chama no púlpito, eu não vou contar meu testemunho. Para que eu vou contar? Meu irmão, conta o seu testemunho, para quem quer que seja. Você viu o pastor Renan aqui compartilhando testemunho? Nós precisamos valorizar a história. Eu não posso valorizar a história da mesma forma que você vai valorizar a sua. Cada um tem a sua. Quantos aqui tem uma história para contar? Tem? E essa galera do meio não tem muita história para contar, não. Vocês têm história para contar? Não tem? Lógico que tem. Quantos tem testemunho aqui para contar? E às vezes você fala assim, não, mas ainda não aconteceu, está gradual, mas meu irmão já vai contando testemunho. Vai contando, porque Deus está fazendo. Talvez você está na fase de Jesus pegando na mão, ou você está saindo da aldeia, ou está na fase que Jesus está cuspindo no seu olho, você está com raiva da igreja, você está com raiva de Jesus, porque ele porcalhou tudo. Mas Deus está construindo uma história. Deixa Deus construir a história. Meu irmão, se alegre no milagre gradual, vai sair o peso de você. E olha que interessante, alguém contou uma história para que aquele cego fosse até lá. Uma novidade de vida chegou até aquele cego para que ele pudesse chegar até lá. Meu irmão, não espere não, eu só vou contar minha história quando eu subir no púlpito e o pastor me der 10 minutos, 15 minutos para falar. Não, valorize o seu milagre, valorize a sua história. Quando eu fui lá ver o pastor Eliseu, ele estava dentro do hospital, só mexendo a cabeça, e ele cantando lá louvor, o pessoal entrando, contando testemunho. Nossa, você que está cantando aqui, nossa, que presença gostosa. E ele lá, no meio do milagre, Jesus estava cuspindo lá nele, e ele cantando e adorando a Deus. Meu irmão, se Jesus está cuspindo na tua cara, glória a Deus. Glória a Deus. Eu não estou entendendo nada. Vamos fazer um ato profético? Não. Não, guarda para você. Mas você está entendendo que tem uma beleza no milagre gradual. E esse milagre gradual, ele começou com o testemunho de alguém para esse homem. De alguém para esse cego. Então, um testemunho, uma novidade chegou que levaram esse cego até Jesus. Segunda coisa importante, quando Jesus estava em Betsaida, Jesus tirou ele daquele ambiente. Ou seja, uma novidade levou o cego até aquele ambiente. Quando Jesus estava lá e viu o cego e viu que ia fazer um milagre,
Jesus, creio eu, que já sabia tudo o que ia acontecer. Eu acho que Jesus pensou assim, vai escandalizar muita gente. Então, o que eu vou fazer na vida desse homem, o processo na vida dele vai escandalizar. Então, vem cá, eu vou pegar na sua mão e eu vou tirar você da aldeia. Irmãos, Jesus quer tirar você da aldeia. Pastor, qual que é a aldeia? Como assim? Queridos, eu não sei se você sabe, mas Jesus foi em Betsaida. Betsaida é uma cidade ali da região da Galileia, e essa cidade próxima ali ao Mar da Galileia, e essa cidade significava Bet, casa, Saida, pescador, era a casa do pescador, era próxima ali da região. E é interessante, porque Betsaida, ela foi um lugar de milagre de Jesus. Ali teve a primeira multiplicação dos pães e peixes. Então, Betsaida era conhecida por uma cidade de milagres de Jesus. Só que tem uma passagem em Mateus 11, 21 ao 22. Vamos abrir rapidinho? Abre a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 11, 21 e 22. Amém? Glória a Deus. Diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos, ou seja, essas cidades que não eram de Israel, fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muito que teriam arrependido com pano de saco grosseiro e cinza. Resumindo, olha aqui. Jesus estava falando assim, se as cidades fora de Israel vivessem tudo que Sidom, tudo que Corazim e Betsaida viram os milagres que eles viram, eles teriam se arrependido, colocado pano de saco, se humilhado e se arrependido. Era a mesma coisa que Jesus chegasse aqui para você e falasse assim, olha, pastor Renan, você já viu tanto milagre na sua vida, mas se o cara que está lá no bar visse os milagres que você viu, ele teria se arrependido e você ainda não se arrependeu. É mais ou menos isso. Ou seja, o que era Betsaida? Era um lugar que tinha visto os milagres, mas as pessoas não se arrependeram. Então, para Jesus fazer um novo milagre, um milagre escandaloso, um milagre gradual, porém escandaloso, Jesus pegou e falou assim, eu vou tirar você desse ambiente, dessa aldeia, porque certamente ali já tinha muita gente contrária. E aí ele pega e tira o cego, pega o cego pela mão e leva para fora da aldeia. Fala assim, eu preciso mudar o ambiente. Irmãos, quem gosta aqui de cozinhar, de comida? Quem gosta? Levanta a mão. A gente gosta, não gosta? Quem gosta de comer? Todo mundo. Quem tem dificuldade para emagrecer? Beleza. Vamos lá. Quem não gosta, você está no Instagram, você está numa rede social, aí você vai rolando, você curtiu uma torta de frango com catupiry, você curtiu aquela torta, você começa a rolar, o que vai começar a passar? Torta de maçã, torta de banana, torta de não sei o quê. E você fala assim, mas eu quero emagrecer, mas eu não consigo emagrecer. Pastor, é tão difícil para mim. Por quê? Você curtiu uma vez o negócio, seu Instagram agora só vai passar o quê? Comida, receita. É ou não é? É bom, lógico que é bom. É gostoso, não é gostoso. Mas se você precisa emagrecer, isso vai te ajudar? Ah, mas não, mas já passou a minha fase. Irmão, você precisa emagrecer. Você tem que mudar o ambiente. Você tem que pegar seu Instagram. Deixa eu pesquisar alguém aí que está batalhando também para emagrecer. Tem mais gente mostrando o processo de emagrecimento. Por quê? Aí você vai começar a curtir
pessoas que estão passando a mesma coisa de você e estão falando, estou fazendo isso, está dando certo, estou fazendo isso, está dando certo. Ou seja, quando você começa a mudar o ambiente, a tendência é facilitar. Pastor, mas o meu está tão difícil para acontecer. Mude o ambiente. Pastor, mas está todo mundo reclamando de tal coisa. Mude o ambiente. Pastor, mas a violência está assim. Para de assistir coisas assim. Pastor, preciso me libertar de tal coisa. Pare. O nosso celular, irmãos, tem um negócio chamado algoritmo. E se ele vê que você gostou de um negócio, às vezes você nem curtiu, você ficou parado um pouquinho a mais do que devia, lascou. E aí você não consegue viver uma mudança. Gente, eu acho muito legal aquelas pessoas que pesavam 300 quilos, começam a emagrecer, depois tem que fazer a cirurgia, aí mostra eles cortando tal, e ficando como... Eu acho mal. Você pegar meu Instagram... Eu gosto de ver essas coisas, de ver a mudança que as pessoas fazem. Isso não vai me animar? Não vai animar a pessoa que está precisando emagrecer? Agora, eu gosto das outras coisas também, mas a fase que eu estou, eu não posso ficar, né? Por isso, pastor, eu falo, pastor, isso daqui tem menos açúcar, tem outros segredos lá que ele me falou. Por quê? Porque hoje está todo mundo tomando cuidado com a saúde. A gente precisa. Quem quer viver mais? Vamos mudar o ambiente? Tem que mudar. Eu não estou falando que você nunca mais tem que comer uma coisa diferente. Não é. Mas estou falando no dia a dia, a nossa rotina. Nós precisamos mudar de ambiente. Sabe, queridos, há novidade que precisamos viver, que há obras maiores, precisamos viver, que você tem que sair do ambiente que você está. Às vezes você está morando num lugar que é só decepção, que você percebe que os vizinhos, você fala, meu, que peso nesse lugar. Muda de ambiente. Ah, pastor, como que eu vou mudar? Meu irmão, já começa orando. Já começa a seguir no sua rede social os lugares que você quer. Curta um negócio de apartamento que você está vendo, você vai ver, vai começar a chover. Negócio. É ou não é? Começa a mudar, começa a pensar diferente. Ah, mas todo mundo pensa assim. Você tem que ser o primeiro. Deus está falando assim, eu pego nas suas mãos para você sair do ambiente que você está. Tem milagre que não vai ser instantâneo, porque primeiro Deus sabe que o ambiente que você está não vai ser bom para esse milagre. E Deus está falando também conosco, que para nós vivermos obras maiores, nós precisamos renovar o ambiente, sair, estar em um lugar agora onde pessoas estão abertas a milagres. Pastor, mas e o meu serviço? Ah, pastor, essa semana um jovem veio falar, pastor, tem um serviço aqui, uma coisa aconteceu. Ele sentiu que ele precisava mudar de ambiente. Eu falei, vai, Deus vai abençoar. Esse jovem estava contando para a gente, né, Léo? O testemunho. Mas eu achei legal, eu falei, o Léo ele não foi precipitado, conversou com a esposa, falou com o pastor. Aí ele falou, pastor, e aí? O que você acha? Eu falei, cara, eu acho que vale a pena tentar. Vai lá, vai ser bom. Ele começou a compartilhar várias coisas legais. Por quê? Porque ele queria mudar um ambiente, uma situação que estava incomodando ele, e ele está procurando. Agora, gente, às vezes a gente fica na mesma coisa, no mesmo lugar, né? E toda hora o mesmo problema. Uma hora você vai cansar. Como que você vai viver uma recuperação de visão? Meu irmão, para minha visão ser curada, eu preciso sair de ambiente tóxico. Tem ambiente que não é para você. E sabe o que é pior? A gente leva esse ambiente para dentro de casa. Jesus falou, sai, eu vou tirar você desse ambiente. Eu vou tirar você. Talvez o cego falasse, não, Jesus, eu me sinto mais seguro aqui dentro da aldeia. Mas o ambiente da aldeia tem que sair de perto de você. Como que está o ambiente na sua casa? O mundo está entrando na sua casa? Como que está o termômetro de espiritualidade?
Isso é sério. Porque além de nós não sairmos do ambiente, nós estamos convidando esse ambiente maldito para dentro da nossa casa. E nós estamos negociando, não negocie com ambientes. Fala para quem está do seu lado, saia do ambiente tóxico. Jesus vai pegar nas nossas mãos hoje, amém, queridos? Porque é tempo de obras maiores, e obras maiores muitas vezes não combinam com o ambiente que você está. Terceiro ponto, então ele vai, o cego chega no lugar por um convite, Jesus pega na mão, tira do ambiente tóxico, vai lá, cospe no olho dele. É um milagre que muitos não gostariam. Eu não sei porquê, mas... Não, pastor, já ouvi. Não, pastor, não ora para mim, senão eu vou perder meu benefício. Olha o ambiente. Olha o ambiente que você convida. Eu fiz um pecado. Eu vou contar. Eu posso falar de mim mesmo. Quando a gente sai de terça-feira, eu levo o pastor Josué. Mas o pecado foi meu, não foi dele não. A gente sempre para tomar um café no meio do caminho, que eu preciso voltar acordado, né? E é onde a gente conversa, né? E sempre está tudo livre, assim. É de madrugada, né? A gente chega à meia-noite e meia e tal. E está livre o lugar que a gente toma. Mas tem o lugar do idoso. Esses dias, aí eu falei, não tem ninguém aqui, eu vou parar aqui mesmo. Peguei e parei no lugar do idoso. No mundo espiritual, eu estou falando assim, eu sou idoso. Eu serei idoso. Mas eu já estou falando agora, para esse momento, eu estou falando o quê? Eu sou idoso. Você para na vaga de deficiente, o que você está falando? O que você está declarando? Eu estou entrando num ambiente que não é para mim. De maneira sem perceber. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? A gente convida muitas vezes esse ambiente que não é para a gente. A gente tem que tomar cuidado, tem que cercar nossa casa, nossos filhos, nosso casamento precisa ser conservado e guardar. O nosso ambiente de casa para obras maiores precisa ser um ambiente seguro. Diga assim, para a minha visão ser curada, eu preciso sair de ambientes tóxicos. Meu irmão, Betsaida não é para você. Mude amizades. Sabe o que ele faz depois? Ele impõe as mãos sobre o cego. Impor as mãos. Sabe, queridos, a Bíblia fala que ninguém, não precisa abrir, em 1 Timóteo 5,22 diz assim, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Olha só, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Quando a gente impõe as mãos, historicamente na Bíblia, imposição de mãos significa transferência de poder. A Bíblia fala, lá em Atos 8:17, quando a igreja estava explodindo, que os discípulos, eles colocavam as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Então, há poder quando você impõe as mãos. Nós acreditamos nisso. Mas hoje, vamos perceber um negócio. Primeiro, Jesus pega na mão, anda, tira do ambiente tóxico, cospe e impõe as mãos. Tirar do ambiente, pegar nas mãos, mostra cuidado. Cuspir mostra o quê? Familiaridade. A gente está junto. Estou junto com você. Estamos próximos. E aí o impor as mãos. Depois Jesus impôs as mãos. Primeiro Jesus mostrou o quê? Eu estou com você.
eu conheço você. E a gente muitas vezes deixa qualquer pessoa impor as mãos sobre a nossa cabeça. A pastora Flávia pegou um Uber essa semana. E aí o cara começou, não sei o que deu o assunto lá. E aí ela falou, ele falou, você trabalha com o quê? Ela falou, não, eu sou pastora, tal. E ele falou, você é pastora? Ah, tá. Não, eu também, faz 2 anos que eu me converti. Ela falou, de que igreja que você é? Aí ele falou o nome de uma igreja bem conhecida. Aí ele falou, não, mas eu não vou lá não, eu vou cada semana em uma e tal. Aí eu pensei assim, meu Deus, que salada que não está na cabeça desse cara. Porque vai numa igreja, alguém impõe a mão. Vai na outra, tu impõe a mão. Vai na outra, tu impõe a mão. Ah, não, mas aquele pastor de internet não tem ovelha nenhuma, vai lá e põe a mão. Não tem familiaridade nenhuma. A gente tem que tomar cuidado com quem põe as mãos sobre nós. Irmão, eu falo pessoal aqui, quem pode impor as mãos sobre os outros? Os pastores. Porque na hora do vamos ver, quem que vai pegar na mão, quem que vai pegar vai tirar você da aldeia, quem que vai, no bom sentido, cuspir no seu olho, mas falar assim, ó, vem cá, isso daqui está errado, isso daqui precisa melhorar, isso daqui precisa corrigir. Você pegou confiança, aí vai impor as mãos. Aí vai um cara lá que é viciado, que está na pornografia, que está traindo a mulher, está traindo a família, e vai lá, vem cá que eu vou orar por vocês e eu vou colocar minha mão sobre você. Você está caminhando para o milagre ou você está caminhando para uma maldição? Cuidado com quem impõe as mãos em você. Sabe o que a gente precisa aprender aqui? Quando ele impõe as mãos, que somente pessoas de confiança são bem-vindas para isso. Às vezes você dá mais valor ao que os que estão na internet falando do que os seus pastores que estão aqui pegando na sua mão, levando para fora da aldeia, estão falando. Porque na internet, meu irmão, o mundo é perfeito. Eu não fico postando o problema da igreja na internet, só posto coisa boa. Cuidado com quem impõe as mãos. Fala para quem está do seu lado, Deus quer restaurar sua visão. Mas tem pessoas que não são bem-vindas, porque não te conhecem. Eu conheço os pastores que estão aqui. Eles podem impor as mãos. E se alguém que nós falamos assim, às vezes a gente fala, vem um pastor de fora, pode impor as mãos, a gente conhece, mas se alguém vier, deixa gravado isso, que não é pastor, que não é nada, e nós não falamos nada, e pôr as mãos, você pode fazer assim, ó. Está liberado. Porque nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente recebe. E eu quero dizer que quando aqui os pastores levantam as mãos, oram por vocês, vocês recebem graça, poder para sair de ambientes tóxicos, vocês são cuidados, vocês se animam, queridos, se animam nas curas graduais, nos milagres gratuais. Outra coisa, quando ele estendeu as mãos, o homem foi curado pela metade. Uma cura gradual. Muitas vezes a gente chega na igreja pela metade. Como que você está, meu irmão? Está indo, pastor. Está indo. Eu estou enxergando as coisas como se fossem, os homens como se fossem árvores. Está indo. Está acontecendo, pastor. Mas muitas vezes é nessa hora que a gente se frustra. Porque um do lado aqui, do meu lado esquerdo, foi curado imediatamente. Aí vem o irmão aqui e fala, olha, isso daqui foi curado imediatamente também. Aí chega na sua vez, Jesus está fazendo gradualmente. E é interessante que quando Jesus impõe as mãos, Jesus pergunta assim, você está vendo alguma coisa?
Jesus está perguntando para você, hoje, como você chegou aqui? Como que você está vendo as coisas? Eu tenho certeza que várias pessoas vão falar assim, estou vendo um monte de árvore se mexendo. Era para ser homens, mas eu estou vendo um monte de árvore se mexendo. E muitas vezes a gente pega e se contenta. E eu vou ficar vendo as árvores se mexendo. Você sabe o que é árvore se mexendo? Coisas deturpadas. Às vezes a gente vê alguma coisa e pega aquilo e leva para a nossa alma, a gente ouve alguma coisa, pega aquilo, leva para a nossa alma, e Jesus está assim, o que você está vendo? Você está num processo, você está num processo de amadurecimento, você está passando, todo mundo está passando por um processo. E você está assim, eu estou vendo as árvores. E a gente fica assim, não, mas está bom, Deus, deixa assim. Aí a gente vai criando bloqueio com pessoas, a gente vai criando bloqueio com situações, e a gente não consegue viver o milagre gradual por completo. Põe a mão no seu olho abençoado assim, ó. Senhor, nós não queremos ver árvores, Pai. Nós queremos ver um milagre por completo. Deus, tem tantas situações que estamos passando, situações no emprego, situações na família, nos casamentos, com os filhos, nas escolas, na igreja, que muitas vezes fazem com que nós venhamos ver as coisas deturpadas, a visão embaçada, mas nós pedimos, Senhor, cura-nos neste momento, Senhor. Põe as suas mãos novamente, Senhor, sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Queridos, não aceite viver com a visão deturpada. Não aceite. Porque você vai começar a tomar decisões e pensar coisas que não aconteceram, em falar coisas que não aconteceram, e evitar pessoas que não precisam ser evitadas, e tomar atitudes erradas que não era para tomar. Mas sabe o que aconteceu? O cego dialogou e foi sincero com Jesus. Meu irmão, Deus não quer a sua oração bonitinha, Ele quer a sua oração sincera. E para viver o processo completo, nós precisamos nos subordinar novamente à autoridade de Jesus. Põe a mão aqui de novo. Você sabe qual é o problema? Quem tem visão deturpada não deixa colocar a mão de novo. Quem tem a visão deturpada, eu não piso mais nessa igreja. Eu não falo mais com o pastor, eu não falo mais com o meu líder de célula. Ah, não. Eu vi um negócio ali, eu não falo mais. Quer dizer que é isso? E aí a gente não se submete novamente. E Deus está falando assim, fica quietinho, aceite o processo, e a gente vai impor as mãos de novo para você ser curado. Talvez você tenha que vir 1, 2, 3 cultos. Talvez você tenha que estar o ano todo entendendo, procurando entender. Você está vendo árvore o ano todo. Mas não desista, porque uma hora você vai enxergar por completo. E hoje o que Deus está falando comigo, sabe o que é? É limpar a nossa visão. Posicionar a nossa visão naquilo que é certo. Deus quer fazer uma cirurgia conosco. Sabe qual foi a última coisa quando ele foi curado? Agora eu estou curado. Sabe o que Jesus fala? Não volte para a aldeia. Não volte para Betsaida. Não volte. E nem fala nada. Você sabe o que Deus está falando aqui? Viva uma novidade. Porque muitas vezes a gente quer tanto mudar um ambiente que já está sentenciado, as pessoas não querem saber, e tem pessoas novas nos aguardando para ouvir as nossas histórias. Irmãos, se você está em algum ambiente que te leva para pecado, Deus está falando isso seriamente. Deus está falando, saia desse ambiente, mude esse algoritmo maldito, saia disso. Isso é muito sério. Para que você possa
continuar vivendo o milagre. Eu estava vendo algo interessante, e eu já vou terminar aqui. Eu estava vendo que o principal problema de visão, né, que afeta as pessoas, se chama erro de refração. É quando o olho não consegue focar a imagem corretamente. Então, o principal problema de visão é quando você vê algo, mas o seu olho não consegue focar a imagem corretamente. Aí tem aquelas pessoas que não enxergam de perto, não enxergam de longe, que não enxergam de forma nenhuma, né? E aí fala que, se considerarmos as doenças oculares, não apenas problemas de grau, mas doenças em geral oculares, a catarata é uma das causas mais importantes de perdas de visão do mundo. Catarata. Quem aqui já operou a catarata? Eu sei que tem muita gente que operou, né? E não dá um alívio depois? Você está enxergando? Você sabe como que é a catarata? Você sabe como que funciona? Olha só. Porque catarata, ela deturpa a visão. A doença da catarata acontece quando o cristalino do olho fica opaco. Em outras palavras, sabe essa parte mais escura aqui do seu? Vou ser bem, até porque eu não manjo, mas a parte escura do olho, a bolinha ali mais escura do olho, quando a pessoa está com catarata, ela começa a ficar opaca. E aí vai clareando, 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 e aquilo que era a parte mais escura ali do olho, ela vai ficando opaco, e ela vai clareando, e à medida que vai clareando, a pessoa perde a visão. Quando a catarata está avançada, ela dificulta a passagem da luz. E pelo fato de dificultar a passagem da luz, ela deixa a visão embaçada. Olha que interessante. A catarata, olha só, costuma evoluir lentamente e sem dor. Os sinais mais comuns da catarata são visão embaçada, dificuldade para enxergar à noite, aumento da sensibilidade à luz, sensação de que as cores estão apagadas. A cirurgia de catarata, em geral, é rápida, segura, não precisa de internação. Basicamente, o médico retira essa parte aqui do cristalino que estava opaca e coloca uma lente artificial no olho. Fique de pé, por favor. Amém. Catarata, ela não acontece da forma do dia para a noite. Assim como a gente está falando que existem milagres graduais, há também investidas graduais que o diabo vai colocando nas nossas vidas, que vem embaçar a nossa visão. E é interessante porque na minha pesquisa, ele estava falando que a catarata vem de modo lento e sem dor. Muitas vezes a gente acha que a investida do diabo vai vir com aquele furacão, aquele vento impetuoso, aquilo que vai doer em nós, aquilo que vai nos trazer traumas. Mas, meu irmão, tem muita gente em ambientes que não é para estar, porque está com a visão embaçada, porque não consegue ouvir uma liderança, não consegue ouvir um pastor, e está ali achando que está tudo bem, está vendo árvores e está achando que está tudo bem, porque ela foi caminhando para a morte de uma maneira lenta e sem dor. Assim como não há milagres graduais, há milagres graduais, posso dizer uma coisa, há doenças graduais. E Deus hoje está falando para mim e para você, eu quero tirar essa catarata do seu olho. A catarata, ela deixa opaco essa parte do seu globo ocular.
Quantos aqui estão vivendo uma vida opaca? Está enxergando tudo embaçado. Um fala algo para te ajudar, outro fala algo. Nem todo mundo ajuda, eu sei. Mas você não consegue enxergar aquilo que Deus quer que você enxerga. Você tem dificuldade de deixar Jesus usar alguém para pegar na mão e falar: saia dessa maldita aldeia, porque eu quero que você participe de um milagre. Eu quero que você venha aprender a se submeter, deixar eu colocar minhas mãos sobre você. Eu quero que você saia desse ambiente maldito e não volte mais, porque o seu milagre gradual, que demorou tanto tempo, não pode negociar e voltar para aquele lugar. Abre em Salmos 34, 5. Eu amo esse versículo. Salmos 34, 5. Olha a cura da catarata. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não serão confundidos. Você pode dizer isso? Vamos dizer bem forte. 1, 2, 3. Olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não serão confundidos. Fala para quem está do seu lado: você não será confundido. Fala assim: sua família não será confundida. Queridos, para fazer obras maiores, nossa visão tem que estar restaurada. Nossa visão tem que estar aliviada. Eu quero chamar todos para vir aqui à frente, por favor. Glória a Deus, aleluia. Oh Jesus, nós te amamos. Oh Senhor, oh Jesus, faz chover, faz chover. Vem aqui à frente. Abre as comportas do céu e faz chover. Faz chover, abre as comportas. Diga ao Senhor: faz chover, faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Faz chover, faz chover, abre as comportas. Talvez você está vendo uma pequena nuvem. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Oh, aleluia! Mas este é o sinal que a sua chuva vai. Faz chover, Senhor, faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Oh, aleluia. Eu sei que talvez você esteja de óculos, mas vou pedir para você tirar um pouquinho os seus óculos. Amém? Se puder segurar de alguma forma, não tem problema. Por aqui. Mas eu quero que você coloque as mãos sobre os seus olhos. O Senhor vai tirar toda opacidade do seu olho. Você vai se alegrar no milagre gradual. Você vai se alegrar quando Deus colocar homens e mulheres de Deus para pegar na sua mão e falar: saia dessa aldeia.
Você vai se alegrar, talvez, que quando no meio do processo seja necessário uma mão cuspida tocar no seu olho, tocar na sua ferida. E você vai se alegrar quando ver que, mesmo na metade do seu milagre, algo já está acontecendo. E você não vai parar no meio do milagre, porque nós servimos a um Deus de obras completas. E aí nós vamos nos submeter novamente e falar: Senhor, impõe as suas mãos sobre a minha visão de novo. Toca-nos agora nesta manhã. Tira de nós toda a opacidade da visão. Tira de nós tudo aquilo que impede de olharmos para Ti e sermos iluminados. Porque para obras maiores, nós precisamos da nossa visão ser restaurada. Restaura a nossa visão agora. Comece a pedir: Senhor, toca na minha visão agora. Toca na minha visão. Toca na minha visão. Me perdoa porque eu falei coisas. Eu falei coisas que não era para falar, porque minha visão estava deturpada. Eu ouvi coisas que não era para eu ouvir, porque minha visão estava deturpada. Eu entrei em lugares porque não era para eu entrar. Eu entrei em companhias que não era para ficar, porque minha visão estava deturpada. Eu não quero, Senhor. Eu não quero ter minha visão deturpada. O Senhor está fazendo uma cirurgia sobre nós agora, para que nós venhamos andar em unidade, para que nós venhamos andar sadios. Oramos agora: Senhor, torna a nossa visão sadia, Senhor. Torna a nossa visão sadia. Talvez estamos vendo uma pequena nuvem, talvez nós não estamos vendo a situação, mas a cura chegará. A cura chegará. Eu vou pedir para os pastores saírem do lugar e impor as mãos sobre vocês. Enquanto o louvor estiver tocando, os pastores vão impor as mãos sobre vocês. Você pode tirar a mão do seu olho, você pode adorar ao Senhor. Pode adorar ao Senhor, porque o Senhor está curando você hoje. Pastores, por favor, orem, impondo as mãos. Impondo as mãos. Baixa a guitarra aqui. Impondo as mãos, pastores. Ore cantará balamalas, chorendere balamalas. Recebam cura. Recebam cura. Cura, cura sobre a sua mente. Cura, cura, cura. Abre os olhos do cego. 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 Choreandarabalabalas. Abre os olhos, abre os olhos. Receba o toque. Receba o toque, receba o toque. Receba o toque, receba o toque, receba o toque. Receba o toque, receba o toque de cura. Ore para o Senhor e seja curado. Receba o toque, receba o toque, receba o toque. Receba o toque, receba o toque. Receba o toque, receba o toque sobre a tua visão. Alegria, 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 alegria sobre os seus dias. 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 Seja tocado, seja tocado. Seja tocado agora. No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Restaura a visão, Pai. Restaura a visão da tua filha agora, 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 agora. Agora o Senhor toca na tua visão. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é um sinal que a sua
toca-nos, toca-nos, ó Pai. Toca-nos, ó Pai, toca-nos, Senhor. Toca-nos, 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 Senhor. Toca-nos, Senhor, toca-nos, 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 toca-nos. Olha, olha, olha. Toca-nos, 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 Espírito Santo. Toca-nos, Espírito Santo. Oh, Senhor. Abre as comportas, vai chover, vai chover e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, se pedimos, Jesus virá. Vem, Senhor, toca-nos, toca-nos, toca-nos. Tira, Senhor, tira a visão deturpada. Tira-nos, tira-nos a visão deturpada. Salva-nos, salva-nos. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, salva-nos. Ore cantere balamala, chore andere balamalas. Ore andara balamalas. Oh, como chuva. Oh, peça, 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 pedimos, Jesus. Então clame, então clame, então clame, então grite, então chame, declare, faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Quantos aqui querem enxergar da maneira que Jesus quer que você enxergue? Nós vamos fazer uma oração. Sinto de fazer uma oração. Nós vamos pedir assim: Jesus, eu quero enxergar. Só que Jesus está falando assim para você: não tenha medo de ver o que eu vou mostrar. Deus, Ele vai mostrar coisas encobertas. Não tenha medo. Tome a posição que tem que tomar. Deus vai abrir os olhos. E aí você vai ter que decidir. Deus, Ele vai mostrar tudo o que está obscuro. Isso é muito sério. Mas eu quero uma visão curada. Eu não quero ficar vendo árvore, não. Levante suas mãos. Oh, Espírito Santo. Senhor, esta igreja está se preparando para obras maiores. Esta igreja está se preparando para obras maiores. E nós queremos enxergar. Nós queremos enxergar aquilo que está obscuro, Pai, que é como árvores que se mexem. Nós queremos enxergar tudo aquilo que está oculto, impedindo de nós vivermos o nosso milagre, impedindo, Senhor, com que nós saiamos da aldeia. Pai, nós sabemos que para enxergarmos a sua glória, nós precisamos enxergar o pecado, denunciar o pecado e dizer: na minha casa você não entra, na minha vida você não entra, na minha família você não entra. Eu não negocio com o pecado, eu não negocio com a morte, eu sou filho da luz. Em nome de Jesus, você que está com sua mão levantada agora,
Receba clareamento agora. Clareia a visão, Senhor. Clareia a visão. Traga da tua cura agora. Mostre o que está oculto. Mostre o que está oculto. Tira todo medo agora, Senhor. Tira todo medo. Amplia a nossa visão. Posiciona a nossa visão conforme a tua palavra. Conforme a tua palavra. Conforme a tua palavra. Oh, meu irmão, mais 2 minutos. Deixa Deus tocar em você agora. Se você ora em línguas estranhas, começa a orar, porque o Senhor está fazendo uma cirurgia sobre a tua visão. Ore, 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 ore. Ore, 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 ore. O Senhor está limpando, 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 limpando a tua visão. Toda deturpação de visão. Você vai começar a enxergar as coisas como elas realmente são. E o Senhor derrama força agora. Mostra, Senhor. Mostra, Senhor. Oh, Senhor. Aleluia. Amados, tem um recado para você. Nós pedimos para Deus e Deus vai mostrar. E Deus está falando assim: não tenha medo daquilo que eu vou mostrar. Quando Deus te mostrar o que está impedindo de você sair da aldeia, quando Deus te mostrar a situação que está impedindo de você viver obras maiores, você vai se posicionar. Como? Você vai procurar os pastores, você vai procurar os líderes e vai falar: Deus me mostrou isso, e eu e a minha casa precisamos nos posicionar nisso. Nós vamos viver obras maiores. Não tenha medo. Deus está sendo muito claro, porque Ele vai mostrar coisas obscuras que prendem a sua vida na aldeia até hoje. Mas guarda uma coisa: tudo que Deus mostrar não é para destruir, é porque Ele quer restaurar, é porque Ele quer que venha a glória dEle sobre toda dor, sobre toda doença, e você vai ver obras maiores. Amém? Então, levante suas mãos, quero orar por você. Elisandra quer falar? 1 segundinho, irmãos. Irmãos, o Senhor, diante dessa palavra, o Senhor fala assim para nós: tenhamos atitude. O Senhor fala para nós: tenhamos atitude de mudar, de posicionar as nossas vidas diante das coisas que o Senhor nos revelará. Porque vai acontecer, mas o Senhor quer uma ação de nós, uma atitude nossa para que haja mudança. E isso requer muito mais de nós. É a fé em Deus, nessa palavra que foi dita aqui nessa manhã. Amém? Fala para quem está do seu lado: se posicione, não tenha medo, porque Deus restaurou sua visão. Amém? Levante suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor coloque o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Nós declaramos um restante de domingo cheio da glória de Deus sobre sua vida, sua casa, sua família. Nós declaramos no nome de Jesus um domingo aonde você verá e se alegrará com esta nova visão que o Senhor tem te dado. Nós profetizamos uma semana abençoada, que o Senhor te livre do mal, que o Senhor te livre da violência, que o Senhor guarde a sua vida e venha fazer florescer o trabalho das tuas mãos, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Deus te abençoe. Não esqueça de abençoar lá na cantina o pastor Eliseu. Dê um abraço bem forte quem está do seu lado, diga assim: Deus curou a sua visão hoje.
Deus te abençoe.